Fala galera, vamos lá? Bora codificar? Na última aula a gente começou então a criar a lógica da nossa aplicação dentro do evento submit, que é quando a coisa acontece, ok? Então o que a gente fez? Capturou os campos, os elementos, os inputs, usando o objeto formulário e não usando o DOM. Já expliquei, né? Porque o DOM ele percorre todos os elementos, enquanto como formulário a gente vai pegar dentro daquele conjunto limitado de tags ou de elementos, então fica muito mais rápido o processamento, ok? Bom, uma vez que a gente tem os elementos capturados de input, então aqui agora eu já tenho as informações de entrada para dentro do meu processamento. Vamos parar um pouquinho e pensar na lógica de execução antes de codar? Porque eu acho que esse é o ponto mais importante. Beleza, se eu tenho minhas informações agora em mãos, o que eu preciso fazer? Bom, primeiro, eu vou usar aqui o símbolo de comentário, tá? Então, ou seja, tudo que está após esses dois tracinhos não é apresentado para o usuário. Por exemplo, isso é um comentário. Ok? Se eu salvar, Ctrl S e atualizar a página, aqui na página, em lugar algum, esse comentário aparece. Isso daqui, pessoal, é muito importante, tá? Serve para eu documentar o código, para que se um dia eu ficar muito tempo sem mexer nesse código, quando eu voltar nele, eu lembre mais rapidamente o que ele faz. E também serve para eu colaborar para o meu parceiro de trabalho, ou seja, eu desenvolvi um código, quando esse meu parceiro pegar esse código, ele vai entender mais rapidamente o que ele está fazendo, porque eu documentei, eu comentei algumas coisas. Então, fazer comentários no código é importante. A gente faz isso mais para frente, tá? Mas agora eu quero que você preste atenção e pense junto comigo na lógica de execução do meu algoritmo. Vamos lá. Então, primeiro ponto, aqui em cima, capturar elementos com as informações digitadas, ok? Não capturamos o input produto, o input quantidade e o input valor e armazenamos eles dentro dessas variáveis? Beleza. Agora que eu tenho essas informações, agora eu preciso começar a processar. Primeira coisa que eu faço, né? Vamos lá, vamos pensar junto. Validar as informações, os campos, se eles foram preenchidos, se eles estão em brancos, ok? Então vamos lá, primeiro vou validar o produto. Se o produto, que é o meu elemento input, ponto, o value, que é o valor dele, for exatamente igual, né? Foi igual em branco, ou seja, a pessoa não digitou nada, então eu vou executar esse bloco de código. Que bloco de código que eu vou colocar aqui? Alert, vou emitir um alerta para o meu usuário com a seguinte mensagem, entre aspas, produto não informado. Põe um ponto de exclamação aqui, porque eu estou falando para ele, ô cara, coloca o produto aí, tá certo? Ponto e vírgula. Agora, se ele realmente descreveu essa informação, então eu não vou fazer nada. Eu só vou validar se ele escreveu ou não alguma coisa. Beleza. Então, se ele não escreveu o produto, ele vai alertar. O produto está ok. Então, agora eu vou ver se ele escreveu a quantidade. Então, se a quantidade, isso aqui é muito importante, tá? Quantidade, ponto, value. Se o valor que foi digitado no campo quantidade for igual a espaço em branco, então, execute esse bloco de código, que é apenas um alerta com a seguinte mensagem: quantidade do produto consumida não informada. Ô, Thiago, mas você está comparando uma quantidade, mas você falou para mim aqui que no input do tipo number. Não é um número que vai retornar? Então, você não tem que comparar com um número? Teoricamente, sim. Mas toda a informação digitada dentro de inputs, tá? Com exceção desse type aqui, que ele não é um botão, toda a informação que você digita no input, ele é texto, tá? Então, ou seja, mesmo que eu digite aqui, ó, a quantidade 1, quando eu submeter, esse 1 vai chegar aqui para mim como texto, ou seja, não vai chegar um valor, vai chegar um texto, entre aspas, ok? Depois ainda vou falar mais sobre isso, porque essa forma aqui não permite que eu faça cálculo, mas permite que eu faça essas validações. Então, ou seja, se vier 1,
quer dizer que o cara digitou alguma coisa, mesmo que seja texto. Agora, se não vier nada, se o texto vier em branco, quer dizer que ele não digitou nada no campo, então a quantidade não foi apresentada. Beleza? Agora, se ele digitou, beleza, deixa eu ir para frente. Agora eu vou validar o valor, ok? Se o valor, o campo valor, o input valor, ponto, value, que foi o que o cara digitou, foi em branco, ou seja, ele não digitou nada, então executa esse bloco de código, que é a função alert, que vai estar emitindo um alerta com a seguinte mensagem: o valor do produto não foi informado. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz as validações. Então, vamos pensar na lógica. Eu capturei os elementos. Então, aqui agora eu tenho as tags, os elementos dentro dessas variáveis. Então, eu estou acessando o valor de cada uma desses elementos que foi digitado e estou verificando se ele foi em branco. Então, eu validei. Primeiro, eu valido a informação. Ok? Vamos testar? Ctrl S para salvar. Vou atualizar a minha página. Toda modificação que eu faço eu tenho que atualizar. E aí eu vou clicar no botão mais. Quando eu cliquei no botão mais, opa, produto não foi informado. Beleza, ok. Opa, quantidade consumida também não foi informada. Ok, opa, o valor do produto não foi informado. Então, ou seja, ele validou campo por campo. Ok? Se eu colocar aqui a descrição, Guaraná, e clicar em submeter, olha, Guaraná, ele verificou, não é igual espaço em branco, e aí ele foi para a quantidade. Opa, a quantidade consumida não foi informada. Então, eu estou parado na quantidade, vou colocar aqui uma quantidade. Opa, o valor também não. Eita, hein? Então, vamos colocar aqui, Guaraná, a quantidade 1, e vou mandar submeter, adicionar. Opa, o valor não foi informado, porque o nome do produto e a quantidade eu informei. Então, ou seja, eu estou validando. Por que eu estou validando? Porque como que eu vou fazer um processamento com um valor em branco? Um valor que não tem valor de nada. Então, é importantíssimo você validar as informações antes de fazer algum processamento, ok? Vamos voltar aqui. Qual é o próximo passo agora? O que consiste a nossa aplicação? Digitar o produto que eu consumi e quando eu clicar no sinalzinho de mais, ele adicionar o produto a uma lista de produtos consumidos, ok? Como que a gente vai representar essa lista aqui dentro? Bom, eu poderia criar variáveis para cada produto que eu consumi, mas vamos pensar, eu consumi um produto, então vou criar aqui let desk, que é a descrição do produto, criando uma variável, e vou guardar o que está dentro do elemento da tag produto.value. Peguei o valor e estou guardando aqui dentro. E aí eu posso exibir isso daqui, mas veja, eu vou ter sempre uma variável, e aqui eu vou estar sempre com uma lista de valores. Então eu não consigo gravar uma lista de valores dentro de uma variável comum. Eu preciso utilizar uma variável especial, que é chamada de arrays, ok? Então, esse arrays, eu vou criar ele aqui em cima, junto com o formulário, tá? Então, antes de capturar o formulário, eu vou criar aqui uma variável especial chamada, então vou usar a palavra let. Eu vou chamar essa minha variável de lista, que vai ser a lista dos meus produtos, ok? E eu posso criar um array de duas formas. Eu posso falar que ele começa com uma lista vazia, que é simbolizado pelo abre e fecha colchetes, ou eu posso falar que essa variável lista armazena um array, tá? Maiúsculo A e abre e fecha parênteses no final, ok? Qual forma eu devo usar, Thiago? Fica ao seu critério. Você pode escolher a forma que você achar mais legal, a que você achar mais fácil, a que você gostar. Ambos têm o mesmo efeito, tá? A diferença é que aqui fica bem claro para as pessoas que isso daqui é um array. Então, para quem está começando a programar, entende mais fácil que isso daqui é uma lista, porque é um array. Agora, se você abre e fecha o colchetes, também tem o mesmo efeito, só que para quem está começando a programar, talvez não entenda muito bem ou esqueça o que significa isso aqui, tá ok?
Então, com o tempo, você vai escolher aquela que você mais preferir, ok? Mas o efeito é o mesmo. Como a gente está falando de didática, vocês estão começando agora, então vamos começar falando de arrays, tá? Para ficar bem claro que isso daqui é uma lista, é uma variável especial que não guarda só um valor, mas ele guarda uma lista de valores, ok? Então, essa lista a gente criou, e aí tudo que a gente digitar, qualquer produto que a gente digitar, a gente vai clicar em adicionar, tá? Quando a gente clicar em adicionar, a gente captura os elementos, valida as informações, se essas informações foram preenchidas nesses elementos. Se foi preenchido, agora eu vou adicionar as informações nessa lista. Como que funciona o armazenamento dessas informações? Pessoal, uma lista, por exemplo, se eu tivesse uma lista de frutas, então eu poderia armazenar, por exemplo, naquela variável, o nome laranja, que é de uma fruta. Então, a lista ia ficar desse jeito, ok? Mas assim, eu estou falando de uma variável que está armazenando um valor só. Então, se eu for guardando informações, por exemplo, eu guardo a laranja, a banana, a maçã, como que ficaria? Veja bem, isso aqui eu estou só te explicando como que fica organizado essa lista, tá? Então, seria um colchete, seria o primeiro item da lista, laranja. O segundo item, banana. O terceiro item. Então, as informações em uma lista ficam armazenadas dessa forma, tá certo? Como que eu começo a popular essa lista? Né? Então, cada informação tem uma posição. Por exemplo, dentro da lista, a laranja está dentro da posição 0 da minha lista. Sempre a primeira posição da lista começa como 0. A segunda, banana, ele vai estar depois dessa vírgula, aqui, então ele vai estar na posição 1 dessa minha lista, certo? E depois a maçã está salva na posição 2 dessa lista, e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, eu tenho 3 informações. Como que eu vou armazenar nessa lista? Então, eu posso falar o seguinte, ó, lista, na posição 0, guarda qual informação? A informação do produto, ponto, value. Ok? Então, o que o cara digitou no input está dentro desse value, então eu pego o que o cara digitou, atribuo a minha lista, só que na posição 0, tá certo? Depois, eu quero que na lista, na posição 1, eu guarde, eu atribuo o que o cara digitou na quantidade, no campo quantidade, então eu vou acessar esse valor que o cara digitou pela propriedade value. E na posição 2, recebe o que o cara digitou no input valor e está dentro da propriedade value. Ok? Então eu estou adicionando a uma única variável, só que em posições diferentes, os valores que foram digitados. Tá? Então, essas posições, você diz aonde, em que posição que você quer que salve dentro dessa lista. Vamos ver se está funcionando? Então, eu vou colocar aqui para mostrar no console a lista. E vou testar aqui o meu código. Vou atualizar, vou digitar aqui que eu estou consumindo um Guaraná, então a quantidade é 1, e o valor custa R$5, esse Guaraná, certo? Quando eu mandar adicionar, preste atenção aqui no console. Veja que ele apareceu e sumiu. Poxa, mas como é que eu vou testar isso? Pessoal, vamos lá. O evento do formulário submit, ele tem um evento padrão. Como que acontece? O submit quer dizer o seguinte, quando você executa a submissão de um formulário, ele pega as informações do formulário, submete para algum lugar, por exemplo, pode ser um código próprio aqui no JavaScript, pode ser que ele está mandando esses dados para uma máquina na nuvem, na internet, então ele está mandando esses dados. A hora que ele termina de mandar os dados, ele fala assim, pronto, mandei. Aí ele atualiza a página para que fique pronto para a pessoa digitar outras informações. Perceba, eu vou colocar Guaraná, eu vou colocar a quantidade 1,
e eu vou colocar o valor de R$5. Quando eu clicar no Submit, ele vai executar o algoritmo que eu coloquei lá, que é o Submit, tanto que aparece aqui. Só que depois que ele submeteu, ele atualiza a página e esses campos são limpos para que a pessoa possa digitar outra coisa. Então, olha só. Olha lá, apareceu rapidamente aqui, atualizou a página e os campos agora estão limpos para poder continuar digitando, ok? Então, ou seja, se eu quero fazer essa aplicação funcionar, eu vou ter que cortar esse evento pela metade. O que eu quero que ele faça? Que ele execute o evento submit, mas que ele não faça o restante, que é enviar os dados para algum lugar ou atualizar a página. Então, eu só quero que ele execute o método submit. Então, aqui, ó, quando eu estou programando o evento add event listener no evento submit, eu posso cortar no meio, né, esse ciclo completo do evento submit. Então, ele vai ser executado, mas ele não vai atualizar a página, né? Ele não vai fazer a submissão dos campos e não vai fazer a atualização da página. Então, ele vai só apenas executar esse meu algoritmo. Uma vez que ele não atualiza a página, então eu consigo manter essa minha lista sempre atualizada, mas eu falo mais sobre isso daqui para frente, né? Daqui nas próximas aulas. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu tenho que colocar aqui, ó, um atributo, tá? O que é atributo? É uma variável especial que só funciona para essa função aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, essa variável com o nome de evento, ok? Como assim evento? Quer dizer que quando o escutador de evento, né, o listener, perceber que o submit aconteceu, o que ele vai armazenar aqui automaticamente para mim dentro dessa variável evento? O evento submit. Então, quer dizer que aqui dentro eu tenho toda a execução, todo o bloco de código do evento submit armazenado dentro dessa variável evento, que no caso, como ele está dentro do abre e fecha parênteses de uma função, não é chamado de variável, é chamado de parâmetro, mas são apenas nomes, nomenclaturas diferentes. É uma variável normal, mas que a gente fala que é um parâmetro porque ele está dentro da palavra reservada function, ok? Mas funciona da mesma forma. Então, ou seja, o evento submit aconteceu, o add event listener percebe que ele aconteceu e salva o bloco de código desse evento dentro dessa variável. Uma vez, então, que eu tenho todo o evento submit dentro dessa variável, eu posso cancelar a ação principal dele, que é enviar os dados e atualizar a tela. E aí, o que ele vai fazer? Então, apenas processar esse algoritmo que eu estou criando aqui. E aí ele não vai limpar mais a tela e os meus dados não vão ser perdidos, ok? Como que eu faço isso? Então, eu vou usar a variável evento, ponto, e vou pegar aqui, ó, o método prevent_defull. Método e função é a mesma coisa. Então, ou seja, dentro do evento submit, que foi salvo nesse meu parâmetro evento, eu consigo acessar a função prevent_defull. O que o prevent_defull faz? Se eu for traduzir assim livremente, eu vou falar previne a ação principal ou a ação default, a ação padrão, que é o quê? Submeter os dados e atualizar a página. Então, ele não vai submeter o dado para lado nenhum, vai só atualizar a página e aí eu consigo executar esse meu algoritmo, fazer a minha aplicação funcionar normalmente. Ok? Vamos ver se agora deu certo? Vamos ver qual que é o impacto desse prevent_defull. Então, eu vou atualizar aqui minha página. Vou colocar aqui o produto Guaraná, vou colocar a quantidade, vou colocar o valor de R$5, vou mandar adicionar, no caso, submeter o formulário. Veja que ele executou o meu algoritmo, não atualizou a página e não fez submissão nenhuma para formulário fora do meu computador. E aí eu consigo fazer o meu algoritmo funcionar e as minhas informações ficarem mantidas, pelo menos, até eu atualizar a página, porque se eu atualizar aqui eu perco tudo, ok? Mas enquanto a página não é atualizada, a minha aplicação funciona, ok? Vou mandar adicionar, tá lá. E olha como que fica, o que a gente mandou exibir? A lista, o meu array, né? Onde eu coloquei na posição 0 o que eu digitei no produto, olha aqui, ó.
Vou abrir aqui no console, ó, posição 0, está guardado a informação que eu adicionei no produto. Na posição 1, a quantidade que eu digitei no campo. Olha lá, quantidade 1. Lembra que eu falei que ele vem como texto, entre aspas? Olha aqui, ó, foi adicionado como aspas. E o valor que eu digitei aqui, que eu mandei colocar na posição 2, né? Então, o que eu digitei no campo valor, está aqui, ó, R$5. Ok? Então, está aqui a minha listinha montada, uma variável especial que armazena mais de um valor. Tanto que agora, quando eu mandei exibir, eu falei, olha, mostra essa variável inteira. Então, ele mostrou a lista com os dados que eu armazenei. O que está aqui para baixo, por enquanto, não se preocupe com isso, tá? Depois a gente fala. Mas, por enquanto, o importante é a gente entender esse armazenamento de mais de um valor. Pessoal, arrays é abordado com muito mais detalhes e exemplos na unidade 1. Então, compensa você dar uma lida, dar uma estudada nessa unidade para você ficar ainda mais inteirado sobre arrays, ok? Feito isso, então, eu estou tendo aqui a lógica da minha aplicação sendo desenvolvida e agora, na nossa próxima videoaula, nós vamos continuar evoluindo nessa nossa aplicação e vamos continuar aprendendo coisas muito mais interessantes, principalmente como que a gente reaproveita código em funções, né? Arrow function, e como que a gente atualiza a informação nos arrays de forma dinâmica, porque aqui está fixo, eu estou falando, olha, eu quero colocar na posição 2, ele sempre vai colocar na posição 2. Como que eu faço para ele colocar na posição 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente? Fique ligado, porque na próxima aula a gente vai abordar esse conteúdo. Então, até lá!